A simplicidade da vida de Cristo é o que proporciona todo ser humano se aproximar dele sem restrição alguma. Existem vários detalhes da vida de Cristo que me chamam muita atenção e que tornam ele para mim uma pessoa fascinante e extraordinária. Um desses aspectos é a simplicidade da vida de Cristo. E quando eu paro para pensar em cada um dos detalhes da sua vida e do seu ministério, eu fico impressionado com tamanha sabedoria e com as escolhas que Cristo mesmo fez antes mesmo de existir mundo, para o plano da salvação ser executado e cumprido principalmente naqueles anos em que viveu aqui na Terra. Uma coisa que me chama muita atenção é a simplicidade de Jesus. Antes de vir aqui, Jesus escolheu um lugar simples para nascer. Jesus escolheu pais simples para cuidarem dele. Jesus escolheu uma profissão simples para desenvolver e empenhar também em praticar. Os ensinamentos de Jesus eram simples, mas essa simplicidade dele não é uma simplicidade medíocre, pobre. É uma simplicidade capaz de dar entendimento ao humilde de coração, mas a simplicidade dos seus ensinos também é capaz de confundir os doutores da lei da sua época, os teólogos, os estudiosos do seu tempo. E apesar de serem simples, eles traziam ensinamentos muito profundos. Jesus estava andando pelo caminho e ora ele usava o grão de mostarda como ilustração para o aprendizado que ele queria transmitir, ora usava a videira, a figueira, enfim, o próprio caminho, muitas vezes com as pedras, os espinhos. Jesus é uma pessoa fascinante e os seus ensinos também. Olha só o que Lucas capítulo 2, versículo 7 diz para nós. E ela, falando de Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Era uma época de recenseamento, e aí eles moravam em Nazaré, e como José era da família de Davi, eles foram para Belém, conhecida como a cidade de Davi, para se alistarem lá nesse recenseamento. E por chegarem lá e muitas pessoas terem afluído para lá por conta desse evento do recenseamento que era necessário se fazer, as hospedarias estavam cheias, lotadas, e eles foram acomodados num lugar improvisado, num celeiro, num lugar de animais. E de repente você vê a narrativa bíblica dizendo que esse bebê nasce ali naquela condição e ele é colocado dentro de uma manjedoura, dentro de um lugar onde se colocava comida para os animais. Quem de nós nasceu numa condição dessa? Quem de nós, no próprio nascimento, enfrentou uma situação como essa? E teve um nascimento talvez tão simples assim. Ora, é até possível que esse vídeo alcance alguém que teve uma experiência marcante e desagradável logo no momento do nascimento, por alguma complicação de saúde, por algum erro médico. E chego até a pensar no extremo de alguns bebês que foram abandonados pelos seus pais. E aqui eu vejo o propósito de Deus quando permite que Cristo nasça nessa condição. Ele está aqui abraçando o mundo, abraçando a humanidade e se identificando de certa maneira com a dor de todos nós já no começo da sua vida. E aí quando você olha para essa condição, a gente tem vontade de acolher esse bebê, de guardar esse bebê, de cuidar dele. O mesmo sentimento talvez que nós teríamos que ter de abraçarmos a Cristo, de estarmos abertos para alguém que veio aqui se identificar conosco, veio saber onde o calo dói, onde o calo aperta, para se identificar com a minha dor, com o meu sofrimento. E Jesus fez isso desde o seu nascimento. Uma demonstração de alguém que veio de fato para entender a realidade da humanidade, se identificar com ela e criar uma ligação muito forte comigo e com você. Ele poderia ter nascido num berço de ouro. Ele não fez isso porque isso poderia ser uma barreira para que alguns se aproximassem dele. Por isso a simplicidade de Cristo, ela me atrai, ela me fascina. Porque ele é alguém que velou a sua glória, o seu poder, para calçar os meus sapatos.
e poder se identificar com a minha e com a sua dor também. Por isso, queridos, fica aqui o convite para você se aproximar desse Cristo, que conhece você, que veio aqui viver o que a gente vive, para entender onde é que dói e qual o significado de cada uma das nossas lágrimas. E enfrentou tudo o que enfrentou por amor a mim e a você. Que você se achegue a esse Deus, porque Ele conhece você, Ele sabe quais são as tuas dores, e Ele veio aqui por um propósito, e esse propósito tem a ver com você.